Bom dia a todos, estamos entrando ao vivo na Rede Humanidade, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Hoje uma manhã muito especial, pois estamos recebendo pessoas muito queridas aqui. Quero dar um destaque para a presença do apóstolo Luiz Gustavo Mota, do Centro Positivista de São Paulo, e hoje veio aqui nos brindar com um pouco da sua sabedoria, dos seus estudos. E não é à toa que estamos na segunda semana do mês de São Paulo. E além do Luiz Gustavo vir de São Paulo, ele também é formado em teologia, né? É um positivista que também passou pelos estudos iniciáticos da teologia. Então vai ser muito importante, eu vou pedir que ele faça uma prédica e que dê um destaque para o mês de São Paulo, para a importância de São Paulo, ok? E estamos recebendo também o Dr. Felipe Zorzi, querido colaborador, apoiador, um dos raros acadêmicos que se debruça sobre o positivismo e de uma forma muito interessante ele constrói, não é, justificativas que colocam o positivismo novamente no protagonismo social, político e afetivo na sociedade. Muito importante o trabalho do Dr. Felipe. Estamos recebendo também um grupo de doutores da Universidade Federal do curso de Biologia, correto? Alguns, todos não. Alguns. Então nós podemos fazer rapidamente uma apresentação só com os nomes, para eu deixar registrado aqui. Gabriel, qual curso, Gabriel? Departamento de Genética, perfeito. Lucas, também do Departamento de Genética. O Henrique da Botânica. Ana da Genética também, por favor. Isadora da Genética. Larissa da Genética. Pedro também já da Genética. Então temos aqui já grandes geneticistas, estudiosos, não é? Doutores dessa renomada universidade que eu também faço parte, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então uma honra, uma alegria receber um público tão qualificado aqui hoje, em busca de esclarecer, de iluminar um pouco as questões relacionadas à doutrina positivista e à religião da humanidade. Vamos saudar nossos queridos participantes aqui do universo virtual. Eugênio Macedo, bom dia, Eugênio Macedo. Seja bem-vindo. Muitas pessoas queridas já aqui conosco. Vamos ver quem mais está aqui. Muitas pessoas queridas. Professora Zélia Helena Dendena Sampaio, Dário Neto, que alegria, não é? A mãe do Luiz Gustavo está aqui também, ó, que interessante. Ó. Sua filha, não é? E aquele senhor é avô do Luiz Gustavo. Então seja muito bem-vinda. Muitas pessoas queridas participando aqui, a Silvia Raquel dos Santos, uma honra muito grande. Saudar também o João Paulo, os positivistas italianos, Sebastiano Fontanari, Mattia Canepelli, do Centro Positivista de Trento, na Itália, professor Miguel, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, também grande apoiador, entusiasta do positivismo, querido Davi Lebreur, da Maison d'Auguste Comte, da França, também responsável pela Capela, em Paris, doutora Vaida Norvilaite, também querida colaboradora, do futuro Centro Positivista da Lituânia e também da New School for Social Research, de Nova York. Não é? A senhora Val Mota já mandou um coração para ti, Luiz Gustavo. Então, já está com saudades, com certeza, né? A mãe sempre com saudades do filho amado, né? Mas daqui a pouquinho a gente já está lhe devolvendo o Luiz Gustavo, dona Val. Fique tranquila. Então, muitas pessoas queridas participando aqui conosco. E hoje estamos no mês de São Paulo, estamos na segunda semana do mês de São Paulo. Nós vamos falar depois mais do calendário, mas o mês de São Paulo ele é importantíssimo. E São Paulo foi um grande teórico do cristianismo, né? Talvez o principal teórico do cristianismo.
Boa parte das informações que temos sobre o cristianismo vieram da Pena de São Paulo, escrita muitos anos após o falecimento, não é, do Messias, do mito cristão, não é, do Joshua. Então, muitos atribuem realmente a criação do cristianismo a São Paulo, a Paulo de Tarso, ou Saulo, não é? E eu vou pedir que o Luiz Gustavo depois fale um pouquinho mais sobre a história, sobre a importância do cristianismo, do mês de São Paulo, para o positivismo. Eu farei uma breve leitura da nossa prédica, depois de imediato já vou passar a palavra ao Luiz Gustavo. Vamos falar sobre a abstração teórica, princípio hierárquico aplicado à moral e à sociologia. Só é possível instituir leis científicas através da abstração. Abstrair é separar dos seres quaisquer os fenômenos que lhes são comuns, para então descobrir as leis que os regem. Como falamos anteriormente, né? Nós somos regidos por leis inexoráveis, leis físicas, matemáticas, leis cosmológicas, leis biológicas, leis sociológicas, leis morais, não é? Então é importante termos claro isso, não é? Os fenômenos matemáticos são os mais gerais, porque pertencem a todos os seres. A humanidade, na elaboração da escala científica, partiu da matemática até alcançar a moral. Esse é o encadeamento das ciências, a síntese subjetiva, não é? Mas hoje a moral deve prevalecer, sendo as outras ciências puramente preparatórias. Eis porque a moral, ciência do homem individual, repousa sobre a sociologia, ciência da coletividade. A sociologia é mais geral que a moral, pelos seus fenômenos, pois seus fenômenos são peculiares ao maior número de seres. Essa foi uma preparatória, foi a prédica da semana passada, vamos para a de hoje. Instituição quaternária e quinquenária da escala científica. O estudo da sociedade, sociologia, que é um neologismo kantiano, o estudo da sociedade exige o conhecimento prévio das leis da vida, da biologia. Para entendermos a sociologia, temos que entender a biologia. Ah, mas o que tem a ver a biologia com a sociologia, né? Um exemplo que eu gosto de demonstrar aqui, né? Um ser humano com fome, sentindo o seu estômago apertado, roncando, né, doendo, é um fenômeno biológico. Agora, uma população com fome é um fenômeno sociológico. Então vejam como a sociologia e a biologia estão próximas, não é? A questão da medicina, não é? A questão a própria, né, agora em 2019, o episódio da pandemia, da vacina, não é? Fica muito clara a relação da biologia com a sociologia. Então não são ciências separadas, são ciências encadeadas, necessárias uma à outra, não é? A linguagem do futuro consagrará, olha a antecipação de Augusto Conte, ele já antecipou aqui uma palavra que hoje é muito utilizada. A linguagem do futuro consagrará a palavra antropologia, né, para resumir as ciências do homem. Moral, sociologia e biologia. Os seres vivos são também sujeitos a leis da ordem material. Assim, as três ciências superiores são subordinadas à ciência da Terra. A cosmologia, no futuro, será chamada geologia. Mais uma previsão bem-sucedida de Augusto Conte, né? Cosmologia no futuro será chamada de geologia, como de fato é chamada hoje na academia. A cosmologia subdivide-se em física e matemática. Vemos, pois, que a moral científica tem seus fundamentos na matemática ou na lógica. A moral é, portanto, a ciência suprema, quer se suba, quer se desça na escala teórica, né? A moral é a mais primitiva e, ao mesmo tempo, é a mais evoluída, porque ela pode derivar da lógica, assim como da sociologia, né? Então, essa foi a prédica sociocrática do catecismo positivista deste domingo.
Saudar a presença, queridos. Ó, a doutora Vaida aqui está já se manifestando aqui. Seja bem-vinda, doutora Vaida. Temos também o doutor Maximiliano Martins Pinheiro, do Rio de Janeiro. Querido escritor, irá participar com palestras dia 14 e 15 e na inauguração do Centro Positivista do Lavradio. Bom dia, irmão Vitor. Seja bem-vindo. Dia 14 e 15 de julho faremos a inauguração do Centro Positivista do Lavradio. O Luiz Gustavo também irá nos brindar com a participação. Assim esperamos que tudo dê certo. E teremos grandes palestrantes. E um dos palestrantes está aqui já na rede, o doutor Maximiliano Martins Pinheiro, e a sua recente obra. Ele irá demonstrar a influência do positivismo no movimento trabalhista. Muito importante. O irmão Claro Gilberto está aqui conosco. Querido confrade, irmão Enio Souza está aqui conosco também. Que alegria, muitas pessoas queridas. A Ana Oliveira também, seja bem-vinda, Ana. Muitas pessoas queridas. Então, vou falar um pouco do nosso evento do dia 14 e 15. Nós estamos inaugurando uma nova sede no Rio de Janeiro. O Centro Positivista do Lavradio, que ficará localizado no solar do Lavradio. Nós teremos a Sala Décio Vilares, em homenagem ao grande artista positivista Décio Vilares. Então teremos participação do Gustavo Biscaia de Lacerda, do apóstolo Hernani Gomes da Costa, do Maximiliano Mota. Eu estarei lá palestrando também sobre o positivismo e a arte, um tema muito importante. Também falarei um pouco da história do positivismo no Brasil e no mundo. Luiz Gustavo está preparando um painel sobre Rondon, sobre Clotilde, muito importante. Marechal Rondon, um dos maiores positivistas, indigenistas. Estão todos convidados, reservem suas passagens aéreas com antecedência. As irmãs Westphalen, Rosa Helena e a Rosa Inês já compraram suas passagens, estarão conosco lá no Rio de Janeiro. Muitas pessoas queridas estarão participando lá. Teremos também a palestra do professor Márcio Verde sobre a história do solar do Lavradio. Teremos almoços beneficentes. Dia 14 teremos um carreteiro gaúcho, mostrando um pouquinho da nossa cultura gastronômica. E dia 15 teremos ao meio-dia o entreveiro chimango, que é um outro prato aqui típico da casa. Quem frequenta conhece bem aqui a nossa gastronomia gaúcha. Então é uma grande alegria. E no final das atividades teremos um sarau poético e musical com artistas do Rio de Janeiro e de outras localidades. Então, muito importante a participação de todos, dia 14 e 15. E por que escolhemos dia 14 de julho para a inauguração do Centro Positivista do Lavradio? Porque é o nosso primeiro marco zero. Nosso ano zero, a queda da Bastilha. Da era preparatória, a queda da Bastilha, 1789. Muito importante. 14 de julho de 1789. Então, para que tudo isso seja possível, deixo aqui também um apelo. Participe e colabore com nossas campanhas. Temos a campanha de doação de livros aqui para casa, para a nossa lojinha beneficente, que fica na Demétrio Ribeiro, 1027. Temos também a campanha dos mutirões de limpeza. Semana que vem teremos um mutirão de jardinagem. São todos convidados, quem quiser participar. E também as doações, através da campanha do Façam Pix Positivo. Então temos ali a nossa chave Pix divulgada. E até fico constrangido de mencionar essa campanha, mas isso é necessário. Vocês podem imaginar que uma casa como essa não se mantém com facilidade. Requer investimentos, custos, taxas, advogados, contadores. Então é um complexo sistema que nós precisamos para administrar uma igreja. Então, temos manutenção aqui que não é barata. Recentemente construímos um muro que foi derrubado aqui por uma árvore. Fizemos a reparação elétrica de toda a parte de cima. Tudo isso é custo, tudo isso é investimento. Então, se quem puder colaborar, sempre muito bem-vindo. Não vou me estender mais. Hoje temos um momento muito importante aqui, que é a vinda do apóstolo Luiz Gustavo Mota, do Centro Positivista de São Paulo, para passar um pouquinho da sua sabedoria, do seu conhecimento, dos seus estudos. Então, vou chamar aqui ao púlpito, mas antes faremos o nosso sinal religioso. Quem quiser acompanhar,
Para quem não conhece, todas as religiões têm os seus sinais, né? O cristianismo tem o seu sinal, o budismo tem o seu sinal, o islamismo, o judaísmo, a maçonaria tem os seus sinais, embora eu não vá demonstrá-los aqui publicamente. O positivismo também tem o seu sinal religioso. O sinal dos gaúchos é um pouquinho diferente do sinal dos cariocas e dos paulistas, né? Mas nós haveremos ainda de achar um sinal que vá conciliar, né, as duas formas. O sinal praticado aqui desde o início, aqui no Rio Grande do Sul, é o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim, né? Então, muito obrigado a todos que estão aqui na Rede Humanidade. Saúdo, não é, também a Cristiane Pereira de Souza, com o Templo da Humanidade do Rio de Janeiro, que está fechado, mas que em breve irá restaurado, já poder abrigar as atividades do apostolado positivista, né? E saúdo também, querido apóstolo Hernani Gomes da Costa, dirigente hoje do Templo Positivista, do Centro Positivista do Lavradio, e esse sim, em breve estará iniciando as suas atividades, espero que com grande longevidade, que venha para ficar. Então chamo aqui ao púlpito, querido colaborador antigo, já colaborador da casa, embora muito jovem, ele começou muito cedo. Chamar o Luiz Gustavo Mota para fazer uma prédica importantíssima sobre o mês do catolicismo, sobre o mês de São Paulo, casualmente o estado de origem dele. Muito obrigado pela presença, Luiz Gustavo. Então já passo a palavra de imediato, querido apóstolo Luiz Gustavo Mota. Bom dia a todos, bom dia aos amigos que estão online, bom dia aos amigos que estão presencialmente. É sempre um prazer, né, muito grande estar aqui pela segunda vez já. Estou aqui tendo o prazer, né, de comentar, de falar, de divulgar sobre o positivismo, né? Hoje eu quero comentar um pouquinho então sobre a história, sobre a trajetória de São Paulo e também falar um pouquinho do positivismo, né, do que é o positivismo, né, e que o positivismo não é, como muitos teóricos o apresentam, como muitos teóricos falam, o positivismo não é algo difícil, não é algo complexo. Muito pelo contrário, as suas ideias estão mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pensa, né? Então, vamos começando falando de São Paulo, o grande apóstolo. Augusto Conte, sabiamente, de forma muito inteligente, quis homenagear grandes pessoas, né, grandes personalidades, né, que contribuem com a trajetória humana em meses de calendário, né? Então, o nosso calendário se utiliza de planetas, né, tudo mais. E Augusto Conte traz uma ideia de humanificar esse calendário, né, de homenagear grandes figuras, grandes personalidades, né? Hoje nós estamos no mês de São Paulo, o meu estado, minha cidade também. E São Paulo ele é grande responsável pela expansão do cristianismo, né? Se não fosse São Paulo, certamente o cristianismo não seria hoje o que ele é, né? Ele se utilizou o nome de Saulo de Tarso por um grande período da sua vida. Ele era membro do exército romano e combatia o cristianismo, né? O cristianismo logo que surgiu, ele era... O pessoal está falando aqui que está picando o áudio. Se estiverem tudo bem, me comuniquem aqui que a gente dá uma avisada. Tem um probleminha aí. Não tem problema. Bom, agora já corrigimos aí o probleminha do áudio do Instagram e agora a gente pode prosseguir. Então, como eu ia falando, Paulo de Tarso, membro do exército romano, combateu por muitos anos de sua vida o cristianismo. Ele acreditava que aquilo era um mal a ser combatido, né? Até que em algum momento de sua vida ele se converte ao cristianismo e aproveita de sua grande inteligência, né, de sua grande dom de fala,
né? Ele era um excelente orador. Ele aproveita toda essa sua habilidade em prol do cristianismo, né? Então, no seu processo de conversão, ele abandona o nome de Saulo, que é um nome pagão, e adere um nome cristão como Paulo, e começa a divulgar e propagar o cristianismo, né? E leva o cristianismo à Turquia, leva ali os países do leste europeu, né? Chipre, né? E chega a Roma, onde ele é... Então, só para recapitular, né? Ele é membro romano, ele vai àquela região de Israel, Egito, propaga o cristianismo, leva o cristianismo ao Chipre, à Turquia, depois retorna a Roma, onde ele é executado, né? O Império Romano anticristão, na época, o decapita, né? Então ele se torna um grande mártir cristão. Não entendi, desculpa. Olha, se eu não me engano, não há assim a gente não pode afirmar, né? Mas os grandes teóricos consideram ali 70, 75. Entende? É uma idade boa, né, para aquele período, né? São Paulo era um homem muito forte, né? Era um homem atlético, né? Até pela sua profissão de membro do exército romano, né? Então não podemos afirmar, mas o que a gente pode indicar é que seja mais ou menos dentro dessa idade. Certo. A partir desse momento, sim, a partir desse momento o cristianismo ele é propagado melhor na Europa, né? E aí conquista alguns membros do baixo clero europeu, né? Principalmente ali na região de Roma. Então as populações mais periféricas, mais pobres, começam a aderir ao cristianismo, né? Muito felizes, né, com a grande imagem de Paulo transmitiu a eles, né? Então, a partir disso, o cristianismo começa a se propagar em Roma, até que com Constantino ele se torna a religião oficial do Império, né? E reconhecendo todo esse processo, né, reconhecendo que Paulo foi a pedra inicial, né, de uma grande propagação do cristianismo, Augusto Conte resolve homenageá-lo com um mês no calendário, né? Eu acho uma atitude bonita, né, uma atitude respeitosa que Augusto Conte tem com São Paulo, né? E Augusto Conte, sabiamente, sempre de forma muito inteligente, sempre de forma racional, consegue homenagear as pessoas, consegue dar o seu devido valor, né? Respeitando os seus limites, suas crenças, respeitando o momento histórico em que cada um viveu. Então isso é muito bacana, isso é muito interessante, isso é uma virtude que a gente pode se refletir muito hoje, né? E a partir daí eu também faço a minha reflexão sobre o positivismo hoje em dia, né? Por muitos teóricos, né, por muitas pessoas da academia, Augusto Conte é tratado de maneira ultrapassada, né? Como uma pessoa que já foi, que deu a sua contribuição em determinado momento, mas depois ficou no passado, né? A sua teoria não se aplica hoje em dia, né? O que é uma grande inverdade, né? Primeiro que para a gente poder compreender o nosso Brasil hoje, a gente deve entender que é um fato que talvez 90% da população não saiba, é que a bandeira do Brasil foi desenhada dentro da Igreja Positivista do Rio de Janeiro, né? Eu acredito que se a gente fazer uma enquete, 90 ou mais não vão saber dessa informação, né? Então, o berço republicano brasileiro se dá na Igreja Positivista, né? E essa é uma informação esquecida, abandonada. O Ordem e Progresso, como bem o Erlon comentou também, é o lema positivista, né? Que foi retirado da frase o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim, e foi anexado à bandeira do Brasil, né? Então, eu já ouvi muitas teorias, né? Mas nada muito longe da verdade, né? Então, a gente para e pensa, né? Será que o positivismo está mesmo ultrapassado, né? Primeiro, eu falo que para a gente compreender o futuro, a gente tem que entender o que aconteceu antes, né? E a gente desconhece o que foi o positivismo na história brasileira, né? E cada religião, cada doutrina, cada filosofia, com o passar dos anos, ela traz um processo de evolução, né? Certamente, o cristianismo de São Paulo não é o mesmo que hoje. A Igreja Católica se reformulou, né? Teve que rever conceitos, pensamentos, né? E se aprimorar, né? O progresso, né? Como diz o lema sagrado positivista, tá?
o progresso ele nunca está por fim. O progresso eu digo que ele nunca está por fim porque a nossa evolução, a gente sempre tem o que aprender, né? Certamente muitos de vocês hoje aqui não conheciam o positivismo a fundo, né? Então é mais um conhecimento que vocês estão levando. Então o progresso não tem por fim, né? Eu posso aprender muito com Erlon, eu aprendo com meu avô, com os meus familiares, e isso é uma constante, né? A vida é um processo de evolução e o progresso também traz isso, né? O progresso traz essa ideia da gente não ficar de braço cruzado, muito pelo contrário. A gente sempre está disposto a aprender e a evoluir. E isso é muito bacana, né? Eu falo que, principalmente hoje em dia a ideia de união, de convergir com as pessoas, ficou um pouco utópico, porque hoje em dia você evita falar com as pessoas por medo, né? A gente vive numa sociedade que a violência cresce, a miséria aumenta, então isso faz cada vez mais que a gente vai se distanciando, né? Se você observar fotos de Porto Alegre, São Paulo, as grandes cidades brasileiras, há 100 anos atrás, para hoje, você vê que os muros crescem, né? Os vizinhos que antigamente eram grandes amigos, né? Grandes pessoas próximas, não possuem mais contato, né? Então isso é fruto de uma sociedade que avança sem limites, né? Que não tem um planejamento, né? Então hoje em dia a gente vê, principalmente pós período pandêmico, que foi um momento muito complicado que a nossa sociedade viveu, né? A gente pode até fazer reflexões, né? Um período pandêmico com diversos irmãos, pessoas queridas, né? Morrendo, padecendo, muitas pessoas indo contra, né? Elas não estavam ligando que outros irmãos estavam morrendo, elas estavam pensando apenas em você. Então esse pensamento individualista, esse pensamento que só pensa que, como diz popularmente, né, que o mundo gira em torno do seu umbigo, causa uma distância muito grande. Então, só que voltou. Então, o positivismo vai contra isso, né? A ideia de uma religião é permitir que todos nós aqui, né, estejamos sentados, conversemos, sejamos amigos uns do outro, né? Isso não faz mal, pelo contrário, isso vai evoluir o nosso interior cada vez mais. Eu falo que uma pessoa, não é problema nenhum a pessoa ter uma grande trajetória profissional, ser o que ela quiser, né? Exercer a vocação que ela quiser. Mas ao mesmo tempo que ela deve ser uma pessoa de bom âmbito profissional, ela também nunca pode se esquecer de ser uma pessoa de âmbito pessoal, né? Ela deve convergir, né? Ela deve buscar, dentro da sua realidade, dentro do que está ao seu alcance, buscar permitir que o mundo seja melhor, né? Eu falo que todo mundo quer um mundo melhor, mas quer que o outro faça e nunca quer que você faça, né? O mundo vai ser melhor, mas da sua função você tem que fazer. Eu não vou sair do meu comodismo. Então o positivismo traz ideias que vão bater de frente a isso, né? Que é mudar essa realidade. Bate nessa pedra, né? Que é uma pedra consolidada, que é um pensamento que já está na sociedade há anos, e busca tirar essa ideia utópica e colocar na praticidade, né? Então isso é muito bacana. Augusto Comte não poderia ter fundado o positivismo sem o auxílio de sua companheira Clotilde Devaux, né? Clotilde Devaux, ela é a cofundadora do positivismo, e Augusto Comte entende a importância religiosa a partir do encontro que ele tem com Clotilde. Clotilde é uma moça, uma dama que morre muito cedo de tuberculose, naquele período que a tuberculose assolou o planeta. Ela morreu aos 31 anos. Ela também foi casada, teve um casamento arranjado, e o marido dela era viciado em jogos de azar. E o marido dela abandonou ela em Paris, fugiu para a Bélgica e deixou todas as dívidas que ele tinha no jogo de azar no nome dela. Então você imagina uma mulher com 30 anos, abandonada, com dívidas impagáveis. E ela vinha de uma família que estava em decadência, então ela não tinha condições. E ela também vive num período em que a mulher é tratada como algo subhumano, né? A mulher é sempre inferior ao homem. Então ela nesse período ela se torna, ela tem um momento ali, como podemos dizer, de depressão, um momento em que ela não sabe o que faz, né? E Clotilde sempre foi uma mulher muito ativa, uma mulher muito à frente da sociedade. Ela sempre produziu grandes textos, né?
os textos dela são belíssimos, né? Eu lembro uma vez que eu li e ela falou assim que não entendia por que a sociedade pensava daquele jeito, sendo que ela fala uma frase que eu falo que hoje em dia é muito usada, né? Que ela fala que ela não dependia de homem, ela poderia viver, trabalhar, ela tinha todos os arcabouços necessários, ela tinha o intelecto, ela tinha a disposição física, então ela não precisava ser tratada como algo de segundo plano, né? E você, hoje, né, essa ideia já é um pouco aceita, mas você imagina isso há 200 anos atrás, a rebeldia que foi esses escritos dela. Então ela conhece Augusto Comte nesse momento de melancolia, e ambos, né, eram casados. Na época o divórcio ainda não era lei. Augusto Comte veio de um casamento também arranjado, e a partir daí eles se tornam grandes amigos. Eles sempre respeitaram a lei da sociedade da época, que não permitia o divórcio. Então eles não tiveram uma relação carnal, física, mas tiveram uma relação que a gente pode chamar de espiritual, muito respeitosa, muito afetuosa, um querendo o bem sempre do outro. E logo em seguida, após o encontro, Clotilde vem a falecer de tuberculose, né? E uma das últimas pessoas que teve contato com ela viva foi o Augusto Comte, né? E segurando a sua mão, né, ela fala assim: Comte, lembra-te que eu morro sem o haver merecido, né? E eu acho essa frase muito bonita, porque você imagina uma mulher que sofreu todo tipo de repressão masculina e encontrar um homem, vamos dizer, sensível, delicado, que esteja disposto a ajudá-la, o quanto isso não fez diferença na sua vida, né? Então essa frase com certeza martelou a mente de Augusto Comte até os últimos anos de sua vida, né? Então aqui no vitral da igreja a gente pode ver uma frase de Clotilde, né, que é uma das minhas preferidas, que prazeres podem exceder os da dedicação, né? E eu falo que não há nada melhor do que ver algo que a gente se dedica. Eu falo que a gente pode fazer isso das pequenas coisas, né? Por exemplo, se você tem um cão em casa e você, desde pequeno, você cuida dele, você se dedica a ele, e quando você vê o afeto dele, o carinho, isso faz uma diferença tremenda na sua vida, né? Quando você estuda, se dedica a uma prova e você consegue um bom êxito, isso vai te causar uma alegria imensurável dentro da sua vida, né? Você tem um filho, você vê ele bem encaminhado, sempre andando nas leis corretas, né? Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Então, essa frase é belíssima. Eu falo que essa frase a gente pode refletir e tirar grandes proveitos dela na nossa realidade, né? Vale lembrar, essa frase foi dita 200 anos atrás em uma sociedade arcaica, e a gente, né, eu volto a dizer, né? Mostra aí, né, um pouco que o positivismo está super na ativa, né? A gente consegue fazer reflexões muito convergentes com a sociedade atual, né? A gente pode plantar boas sementes na sociedade, né? Sem conflitos, sem guerras. O nosso objetivo não é tomar o lugar de ninguém, é apenas apresentar um outro ponto de vista, também muito útil, e que pode convergir e melhorar extremamente a sociedade. Esse é o objetivo do positivismo. O positivismo não quer atritos. O positivismo quer deixar a sua contribuição. Por isso, o positivismo é uma doutrina que respeita todas as doutrinas religiosas, né? A Igreja Positivista do Brasil, fundada no Rio de Janeiro e primeira no Brasil, manteve ótimas relações com padres, com sacerdotes, né? No decorrer da igreja também não houve conflitos, né? Muito pelo contrário. Há um fato marcante que eu acho muito bacana, que é um monumento a Santa Clara de Assis, São Francisco, inaugurado no bairro da Glória. E esse monumento foi inaugurado com um padre e um sacerdote positivista, né? Então, hoje em dia que a gente vê brigas, conflitos, né? A religião nos divide, nos coloca separado, vê que em um futuro não tão distante assim já foi diferente, né? E a gente pode fazer diferente, né? Basta a gente abrir a nossa mente, a gente abrir o nosso coração e estar disposto a dialogar, né? Se a gente não dialogar, a gente não vai evoluir, a gente não vai trazer o bem-estar que a gente quer e que a gente tanto prega de maneira artificial, né?
Então, eu fico muito contente de vir aqui. Toda vez que eu venho aqui ver o trabalho do Erlon, sempre muito educado, muito sensato, né? Fico muito contente de ver também pessoas jovens, né? O positivismo não é apenas livro de selo, né? O positivismo está aí no nosso dia a dia, né? Eu tenho certeza que vocês saindo daqui, vocês vão sair com grandes conhecimentos e podem ter certeza que em momentos de aflições da sua vida, em momentos de aflições, momentos de alegria, você vai encontrar respaldo aqui dentro também, né? A nossa espiritualidade também está na nossa convergência, né? Então isso é muito importante, né? O positivismo ele faz um trabalho diplomático muito grande, né? E um trabalho diplomático não é falar o que você quer, é falar a verdade, né? É falar o que deve ser feito. E isso pode doer talvez, mas depois pode fazer um grande sentido na sua vida, né? Então esse é o objetivo do positivismo, né? Eu quero agradecer a todos os seus amigos que estão aqui online, bastante gente, Sandra, né, esposa do Hernani, né, o Eugênio, Vaida, Marco Antônio. Fico muito contente, né, com a presença de todos vocês e o positivismo está aberto a todas as pessoas. Maximiliano também, né? É sempre um grande prazer ter vocês aqui e a gente está à disposição, né, de como eu estava falando, né, a gente está plantando uma sementinha e a gente quer colher bons frutos, né, é aquela coisa, cada um tem que fazer o seu trabalho, né, é um trabalho de formiguinha, né, é um trabalho de união, um trabalho de cooperação, e a gente só vai conseguir essa convergência com o trabalho de todos. É isso, agradeço muito a presença, mais uma vez aqui em Porto Alegre, agradecer o espaço que o Erlon está me dando, e é um prazer muito grande estar aqui sempre. Muito obrigado, Erlon. Prazer é meu, Sassá. Então agradeço novamente as belíssimas palavras do Luiz Gustavo Mota, que veio acompanhado do seu avô, que é uma figura muito querida também, tive a alegria de conversar, de conhecer um pouco melhor. Aí os laços afetivos, a importância da família, né? A importância do amor, é muito importante. Então destacar mais uma vez a presença do Dr. Felipe Zorzi também, muito obrigado pela presença. E aos nossos doutores das ciências genéticas, né? Geneticistas, biólogos e também botânicos também. Botânico, um botânico, né? Então, realmente a academia é um parceiro imprescindível aqui para a nossa casa. E vou lembrar o episódio, alguns anos atrás, eu fiz uma palestra para os doutorandos da medicina da URGS. E aí uma professora me apresentou, vocês recebam muito carinho, pois ele representa o último templo positivista em atividade no planeta. Aí a outra professora pediu a palavra e disse, eu vou contestar o que a senhora disse. Toda a universidade é um templo positivista. Então ela colocou dessa forma e eu fiquei muito honrado, muito orgulhoso, porque estão ali, não é? As ciências exatas, humanas, a arte. Não é? Então vamos agradecer mais uma vez a presença de todos, querido Victor também, sempre participando conosco. E vamos nos encaminhar para o encerramento novamente com um pouco de música. E depois nós continuamos a nossa conversa mais informal, para quem desejar, o encerramento da nossa visita guiada, estudando o simbolismo e as informações contidas aqui na nave e na biblioteca, que fica no andar inferior. Certo? Fazer mais um pouquinho de música para elevarmos nosso pensamento, nossos sentimentos. E no nosso silêncio interior, nas nossas reflexões, podemos meditar e aperfeiçoar nossa afetividade, nossa sabedoria. E essa é a função do ser humano nesse plano terrestre aqui. Não é? Nos iluminar, nos aperfeiçoar e poder servir com dignidade, com competência, a querida Mãe Humanidade, que em resumo somos todos nós, os seres humanos convergentes do passado, do presente
e do futuro. Vamos dar um pouquinho de música e depois seguimos a nossa conversa mais informal, certo? Muito obrigado a todos que estão aqui na Rede Humanidade, Luiz André, Maximiliano, todos os nomes que já foram citados. Lembrando que todos os domingos às 11 horas estamos aqui ao vivo, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Pois positivista de verdade está na Rede Humanidade. Muito obrigado pela presença de todos. Saudar nossos visitantes. Fiquem à vontade, se quiserem entrar, participar, sentar um pouquinho. Podemos daqui a pouquinho conversar mais, certo? Então, muito obrigado. Agora, com um pouquinho de música, encerramos a prédica sociocrática da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Sigam-nos nas redes sociais, Igreja Positivista no Facebook, no Instagram e no YouTube, certo? E seguimos com a campanha do Pix Positivo. Quem puder colaborar, seja doando livros, participando de nossos mutirões ou através de doações para a campanha do Pix Positivo. Muito obrigado pela presença de todos. Saúde e fraternidade. Tenham um ótimo final de domingo. Vamos ao momento musical, depois seguimos com a nossa conversa, com o nosso diálogo. Até logo, obrigado a todos.
Então, novamente, após essa manhã muito importante, que compartilhamos um pouquinho de nosso conhecimento, de nossa história, e destaco a presença do querido confrade José Romero Aquino, de Copororoca. Muito obrigado pela presença, sempre uma alegria te receber. Então, encerramos a prédica e seguimos a nossa conversa mais informal. Para quem desejar continuar a visita guiada, será uma alegria concluirmos essa etapa aqui na nave e na biblioteca. Muito obrigado a todos que participaram aqui na Rede Humanidade. Saúde e fraternidade a todos. Até domingo que vem.